Som. Tô tendo que usar cancelamento de ruído porque as cigarras estão demais, estão fazendo muito barulho. Ah, cheirinho bom. Hoje de manhã os esquilos já vieram me dar bom dia aqui. Já alimentei os peixes, já alimentei os passarinhos. Ah, já tô relaxado. Já vieram alguns saguizinhos me dar bom dia aqui. E é essa vida que eu quero pra toda a minha vida. Que delícia! E esse é o primeiro vídeo do meu canal chamado Cassiano Lai Lifestyle. E vulgo eu Cassiano, prazer. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser para falar sobre 3 tipos de conteúdo que eu vou gravar aqui no canal para vocês. E a segunda parte do vídeo é para falar um pouquinho para vocês sobre a minha vida, de onde eu vim, como eu vim parar na roça. Eu morava em São Paulo, depois eu fui pro sítio e depois voltei para a cidade, depois eu vim para a roça de novo e aqui eu vou ficar até morrer. O primeiro tópico é sobre essa vida aqui que eu tenho, essa vida no campo, gente. Vocês têm noção de quão gostoso é isso? E olha onde eu tô, na beira de um lago, 7 horas da manhã. Cigarra gritando que eu tô quase ficando surdo. Mas não é aquelas motos, né? Pelo menos não são as rantantãs, né? E também não pode desligar a cigarra, assim como não pode desligar o barulho dessas motos. E também tem um pica-pau cabeludo que, nossa, faz um barulho de manhã, pelo amor de Deus. Então até comprei esse microfone para poder cancelar todos os ruídos, né? Que pra mim é gostoso, mas que ao mesmo tempo atrapalha nos vídeos, né? Fazer o quê? O primeiro tópico é mostrar para vocês isso tudo, minha lifestyle aqui no campo. Desde alimentar o comedouro, eu gosto de tirar foto, gravar vídeo dos pássaros comendo. Inclusive no meu último vídeo no Instagram, ver o quão bonito é. Eu coloquei banana, quirera e tinha até um passarinho, um filhote lá, esperando a mãe dar o milho na boquinha dele. Nossa, que passarinho marmanjo, precisa que dê comida na boquinha, né? Pelo amor de Deus. Então é sobre isso, sobre o meu dia a dia, né? Cortando grama, limpando a varanda que sempre cai as folhas, tudo, explorando a floresta aqui perto, que é a floresta de Ipanema. Então o meu primeiro tópico é mostrar a minha vida, mostrar essa conexão do ser humano com a natureza. O segundo tópico é algo que eu já fazia antes de vir aqui na cidade, que é o do it yourself, que é faça você mesmo. Sempre tô ali para incentivar você. Se você tem força, vitalidade, energia, nem sempre habilidade, porque às vezes a gente aprende na construção. Faça você mesmo. Então se você tem uma luminária, tem até um manual de instruções, leia o manual, instale você mesmo. Isso traz a vitalidade do ser humano. Tem a madeira aqui, vou transformar numa mesa. Então se você pratica, se você cria, transforma, você está reforçando esse lado humano muito legal. Se você tiver vitalidade, eu sempre vou apoiar esse lado. Ah, mas então você não quer que contrate pessoas? Muito pelo contrário, esses serviços de fora são essenciais. São serviços que vão ficar 1000 vezes melhor do que a gente que não tem essa especialidade, essa habilidade. Mas quando outros fazem pela gente, a gente acaba não dando tanto valor assim. Nesse canal eu vou postar trabalhos de do it yourself muito mais completos que eu postava no meu Instagram. Mas lá eu já postava bastante conteúdo. Então, na minha casa antiga, já construí um laguinho, montei luminárias, montei canteiros, montei uma academia. Então, fiz diversas coisas e compartilhei com vocês na página do Instagram, @CassianoLaihan. Então, dá uma corridinha lá, assista todos os meus vídeos que valem muito a pena. Terceiro tópico são vídeos mais descontraídos. Eu sou uma pessoa descontraída, eu sou uma pessoa que eu gosto de me divertir, gosto de fazer piadas engraçadas e algumas ironias, algumas brincadeiras, que são um tipo de conteúdo mais popular, né, um pouquinho mais viral. Eu quero estar aqui no canal e, claro, tendo relação com tudo isso que eu vivo hoje em dia. E podem ser vários temas, várias modalidades. Para você que gosta de entretenimento, também vão ter vários tipos de conteúdo de entretenimento aqui no canal. Chegamos à segunda parte do vídeo, que é a parte mais da minha história. Eu gostaria muito de criar uma conexão com vocês conhecerem minha história, se identificarem e, lógico, tentar puxar a sardinha pro meu lado, criarem uma conexão, né, com a vida no campo, mostrando para vocês que a vida no campo não é um bicho de 7 cabeças,
que a vida no campo não é algo que está muito longe de vocês, né? Muitas das vezes é a cidade do lado. Muitas das vezes você pode não necessariamente morar no campo, mas ir para a cidade do lado, conhecer um pouco, esfriar a cabeça, ficar de boa. A minha história é o seguinte: eu nasci na cidade de São Paulo, então a grande São Paulo. E lá eu fiquei um tempo da minha infância. Então lá eu não tinha contato nenhum com a natureza. Eu morava em apartamento. Todo o meu contato com a natureza eram algumas árvores que tinha lá na calçada da rua. Mais ou menos a partir de uns 7 anos de idade, eu fui para a cidade de interior, né? Meus pais, meus avós, nos mudamos para uma chácara. Essa chácara era enorme, enorme mesmo. E foi lá o meu primeiro contato de fato com a natureza. Então lá eu gostava de comer as frutas diretamente do pé. Então caía uma manga, eu já descascava com a mão e comia. Lá que eu aprendi a subir em árvores. Foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta, correr, sentir o que é a real liberdade no sentido de espaço. E lá não tinham animais, né? Que nem um sítio. Mas o vizinho tinha a criação de gado, virava e mexia, passava por baixo da cerca para ir ver as vacas. E virava e mexia, pisava na bosta. Tudo era a minha família que fazia. Então meu avô usava um cortador de grama, que não era de carrinho, né? E também não era gasolina, era uma extensão. Então ele fazia a chácara inteira. Via cobras, vários tipos de cobras. O pessoal optou por sair de lá. Então fomos para a cidade do lado, só que já era uma cidade maior. Nossa, cigarras tão que tão. E também era urbanizado. Aí que vem o ponto principal. A chácara traumatizou minha família. Então, quando a gente se mudou, tinha um jardim bonito de gramado. Adivinha o que eles fizeram? Meteram a betoneira e transformaram tudo em chão de concreto. Isso foi dos meus 14 anos, mais ou menos, 13 anos, até minha vida adulta, 20 e poucos anos. Vivi essa realidade, mas quando eu realmente fui sentir falta foi quando eu entrei na universidade. O curso de Biologia na Universidade Federal de São Carlos. A universidade fica localizado na frente, exatamente na frente da chácara que eu morava. Eu fazia faculdade de noite, então era mesmo pôr do sol todos os dias, era a mesma natureza da floresta atlântica, mesmo tipo de animais, o barulhinho da coruja fazia de noite era exatamente o mesmo. Então foi batendo aquela nostalgia e foi aí que eu senti o que eu tinha perdido depois de ter me mudado da chácara. Então aqueles anos foram da universidade até eu me formar, foram anos que eu curti muito a natureza ali. Então muitas das vezes acabava as aulas, eu continuava lá só para curtir. Lá eu conheci uma mulher linda, maravilhosa, e hoje é minha esposa. Então a gente finalizou a faculdade e a gente decidiu se casar. Saí da casa dos meus pais e me mudei para uma casa no mesmo bairro. Era uma casinha já mais antiga, assim, então era tudo concretado, não tinha nada de jardim. A primeira coisa que a gente fez quando entrou foi contratar um serviço de fora. A importância de contratar pessoal de fora para cortar o chão da garagem da frente, da lateral da garagem, para colocar um gramado. Olha só que coisa mais linda esse gramado que a gente fez. Então, a partir daí eu comecei a fazer um monte de conteúdo pro Instagram. Então, lá eu fiz um pergolado, instalei ganchos, coloquei rede. Lá eu já fiz piquenique, já fiz churrasco com meus colegas, já acampei nessa frente de gramado, já fiz um monte de vídeo, construí uma fontezinha, construí um laguinho, fiz um monte de conteúdo. E é a história do laguinho que vai me levar de volta para o campo. Então, por favor, prestem muita atenção nessa parte que é fundamental para essa minha escolha de voltar aqui para o campo. Tudo isso no jardim antes de construir o laguinho. O laguinho foi praticamente meu último feito lá na casa. O que aconteceu quando foi quebrado ali o concreto para fazer um jardim? Eu simplesmente tirei a vaga de garagem que poderia ser estacionado de lateral, certo? Tudo bem, a gente tem um carro só, então vou passar isso para um jardim. E né, chegava estressado do trabalho, jardim da frente. Queria aproveitar fim de semana com os amigos, jardim da frente. Churrasco, jardim da frente. E eu gostava de dormir com barulho de água. Então eu criei uma fonte legal, só que era uma fonte que não tinha filtro nenhum. Então com o tempo criava lodo e ficava nojento. Então passou um tempo, comecei a planejar para fazer o laguinho. Fonte até o laguinho,
eu construí o laguinho foi 1 ano de tempo. Então planejei, estudei vários vídeos no Pinterest, várias ideias no Pinterest, estudei vários vídeos no YouTube de como construir um laguinho, como fazer um filtro com mídia, com realmente que seja bom, que fique com água cristalina. Tiveram dias que eu e a minha esposa fomos buscar rochas para colocar ali no laguinho. Plano de 1 ano para isso acontecer, deu certo. Construí, documentei tudo isso em vídeo, então vocês podem ver no meu Instagram. Deu tudo certo, nossa, eu me senti uma pessoa modificada, realizada. Curti o laguinho muito, porém por muito pouco tempo. Porque depois de 1 mês, ou 2 meses no máximo, veio a necessidade de ter um segundo veículo. Eu não queria destruir o laguinho, nem o jardim, então a gente começou a colocar um carro atrás do outro. Só que o horário de saída dos carros era muito diferente, e com isso veio a necessidade de estacionar no lado ali, para poder não atravancar a saída do carro um do outro. Então pensamos muito para não concretar e por fim colocamos alguns pisantes. O laguinho não teve jeito, teve que ser destruído. Então um sonho de 1 ano de construção foi quebrado em 2 meses depois de pronto. Com aquelas lajotas lá não tinha mais graça de fazer churrasco lá na frente, não tinha mais graça de colocar barraca, ficar na rede era ruim porque o carro ficava ali. Eu fui ficando uma pessoa muito triste ali na casa. Eu comecei a ficar muito viciado em celular, ficar na sala assistindo Netflix, HBO, Prime. Depois de um tempo eu tive que conversar com a minha esposa. Falei, olha, eu acho que eu não tô mais feliz aqui, então vamos tentar buscar um outro lugar pra gente morar. E fomos atrás, procuramos imobiliárias, pra poder achar lugares que fossem mais em conta de viver e que tivessem espaços maiores, né, de quintal. Até então não tinha pensado em morar no campo, mas de fato eu queria o contato com a natureza, eu queria um gramadão, eu queria árvores, enfim. Quanto mais afastado, melhor da cidade, melhor é o preço. Então encontramos um lugar que é super legal e é super conexão com a natureza e fica a 2 quilômetros da Fazenda Ipanema, na cidade de Iperó. E a casa que a gente se mudou tem um pomar enorme no fundo. A 100 metros da nossa casa tem esse lago aqui. E é um lago tão calminho, vem poucas pessoas pra cá, né? É realmente um lago bem bruto, bem natureza mesmo. Então, e daqui a 1 quilômetro daqui, mais ou menos, tem outros lagos aqui. Mais 400 metros para lá tem um lago cheio de patos, cheio de gansos. Aqui na redondeza, tudo de bom. Tudo que for no estilo de roça, de sítio, você vai ver. Então aqui perto tem o quiosque café que a gente foi. E tem pão caseiro com margarina, com ovo. Nossa, uma delícia. É um tempero assim que você não encontra na cidade. Tem uma decoração que você não encontra por aí. Tem aqui perto a Fazenda Nacional Ipanema, que a gente vai nos fins de semana, curte. Tem bastante estrada de terra. É lindo de se ver as coisas. Então a gente se mudou pro campo. E aqui eu me encontrei de verdade novamente. Essa conexão, essa tranquilidade, não acho em outro lugar. E essa é a minha história. Espero que vocês tenham se identificado. Ou se não tiver se identificado, pelo menos tenham sentido a emoção que eu sinto. E fiquem tranquilos que eu vou criar muitos conteúdos para vocês. E agora que eu tô no YouTube, vou criar conteúdos mais longos, com mais riquezas de detalhes. Então, até a próxima. Valeu!